E aí galera, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje trazendo dicas sobre as partidas que vão acontecer nessa quarta-feira. Pois é, tem muito jogo bom, inclusive Libertadores, né? Vamos dar uma olhada então na tela? Então vamos começar com o jogo do Flamengo. Olha só, as últimas 5 partidas aqui, 4 vitórias, 1 empate, enquanto que o Bolívar tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Se você olhar aí nas odds, o Bolívar é levemente favorito, jogando em casa, né? Mas pouca coisa, ou seja, um jogo em aberto, né? O Bolívar é um bom time e jogando na altitude é sempre difícil de ser batido, né, pessoal? Quando os times brasileiros vão jogar lá nos campos que ficam nas cidades mais altas, com o ar mais rarefeito, fica difícil a situação e é sempre difícil ganhar deles em casa, né? O time do Bolívar lidera o grupo com 2 vitórias em 2 jogos, tá? E logo atrás vem o Flamengo com 4 pontos, 1 empate e 1 vitória. Pelo fator da altitude jogando em casa, as casas de apostas estão colocando o Flamengo como zebra nesse jogo, né? Você vê que as odds estão parecidas, não é uma grande zebra, mas o Bolívar está um pouco favorito. Por isso que a gente vai apostar do lado do Flamengo, que é um time melhor no papel, né? Então, buscando odds mais seguras, eu vou abrir aqui o handicap do Flamengo. A gente vai colocar mais meio aqui para o Flamengo, tá bom? Então tá aqui, ó, handicap mais meio para o Flamengo, pagando 1,55, gente. O que quer dizer esse mais meio? Quer dizer que se o Flamengo ganhar, a gente ganha aposta. Se houver empate, a gente também ganha aposta, tá bom? A gente só vai perder essa aposta se o Bolívar vencer. Então a gente tá lutando aqui por um empate ou uma vitória do Flamengo fora de casa. Quem sabe consegue sair de lá com um empate pelo menos. A gente ganha essa aposta com boas odds de 1,55. Essa fica a dica então, tá bom? Vamos dar uma olhada em outro jogo da Libertadores? Independiente del Valle e Palmeiras, tá? A situação um pouco parecida, você vê aqui, ó, 2,37 contra 3,25, e aí Independiente vem aí numa boa fase, né? 3 vitórias, 2 empates, o Palmeiras 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Independiente que tem sido aí um time que tem surpreendido os times brasileiros nos últimos anos, né? É mais um jogo difícil para o Palmeiras, que vai até o Equador enfrentar o Independiente del Valle, tá bom? O Del Valle tem a mesma pontuação do Palmeiras, 4 pontos cada um, 1 vitória e 1 empate, tá? O Palmeiras está à frente pelo saldo de gols, na verdade pelos gols marcados, o número de gols marcados é maior e por isso que o Palmeiras está à frente, mas estão empatados em pontos. No Brasileirão, o Palmeiras vem de 1 derrota e 1 empate, ou seja, ainda não engrenou no Brasileirão. Esse jogo aqui, a gente espera uma reação por parte do Palmeiras, né? A gente está precisando ver o Palmeiras começar a jogar, não tá vindo bem nesse início de temporada. Como tá jogando fora de casa, a gente vai na mesma aposta que fizemos no Flamengo, já que o Independiente é favorito. Então a gente vai buscar aí o handicap, vamos dar aquela olhada também no mais meio para o Palmeiras. Olha, 1,60 o handicap para o Palmeiras. Essa é a dica, tá bom, gente? Lembrando, se o Palmeiras ganhar, a gente ganha aposta. Se o Palmeiras empatar, a gente também ganha aposta. A gente só não pode querer que o Independiente ganhe o jogo, né? Aí sim a gente vai perder essa aposta inteira. Mas é uma boa, é um caso parecido com o jogo anterior do Flamengo, tá bom? E quando tem Libertadores, também tem Copa Sul-Americana. Vamos dar uma olhada então nos jogos da Sul-Americana. A gente tem aqui, olha, mais um time brasileiro como visitante, né? Danúbio contra Atlético Paranaense. Agora a situação aqui, se vê, o Atlético Paranaense está muito bem, né? 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. O Danúbio, 1 vitória apenas, 3 empates e 1 derrota, tá bom? O Atlético Paranaense começou bem, com 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, é o 4º colocado na tabela, tá bom? O Furacão venceu 2 jogos na Sul-Americana também, e enfrenta o Danúbio, que é o 2º time aí desse grupo, tá lutando pela 2ª posição, tá? Não estão numa ótima fase também, o Danúbio está na 10ª colocação no Campeonato Uruguaio, tá bom? É um time arrumadinho, mas é inferior ao Atlético Paranaense. Como tá jogando como visitante, assim como o Flamengo e o Palmeiras, as odds estão altas para o Atlético Paranaense, então dá para a gente
se defender e ir num draw no bet. Olha só, as odds para vitória estão 1,95, muito altas. Vamos com a defesa do empate, né? Empate anula a aposta aqui, 1,40. Então aqui é aquela coisa, ó, se houver empate, a gente vai receber o dinheiro de volta, tá bom? A gente não ganha, a gente recebe o dinheiro de volta. E se o Atlético Paranaense ganhar, a gente ganha essa aposta, tá bom? Só que o Danúbio é um time pior do que os times que enfrentam o Flamengo e o Palmeiras, então o Atlético Paranaense sim, tem total condição de vencer esse jogo, tá bom? E tem mais da Copa Sul-Americana, né? Vamos ver aqui. Agora sim, um time brasileiro jogando em casa é o Bragantino, o Red Bull Bragantino contra o Sportivo Luquenho. Sportivo Luquenho, olha só, Bragantino muito favorito, né? 1,30, tá? Para vocês que gostam de fazer uma combinadinha aí, uma dupla, 1,30 já é bom para você fazer uma duplinha, tá bom? Mas a gente vai confiar mais ainda no Bragantino, a gente vai dar uma dica com mais confiança, bom? O Sportivo Luquenho não está indo bem, né? É um time do Paraguai, perdeu os 2 jogos que disputou, está em último lugar no grupo com 0 pontos. O Bragantino perdeu para o Racing, que é o principal time aí do grupo, tá? Mas venceu o Coquimbo em casa e tem 3 pontos, então, por essa vitória. Essa partida é muito importante porque se o Bragantino não ganhar do Sportivo Luquenho, que é o pior time, pode ficar numa situação difícil para se classificar em segundo lugar, tá bom? Então o Bragantino tem que ganhar e, de preferência, ganhar tranquilamente. Como as odds estão um pouco baixas, como eu mostrei, 1,30, se você quiser fazer uma combinadinha, vai nesse 1,30, então vitória simples do Bragantino. Essa fica a primeira dica. E eu vou deixar uma segunda dica, que é -1 pro Bragantino, então, handicap -1, você vê que já paga 1,45. Para ganhar essa aposta do handicap, o Bragantino precisa fazer 2 gols de diferença, né? Precisa ganhar por 2 gols sobre o Sportivo, tá? Lembrando que você não perde se ganhar só por 1 gol. Como a gente pegou o -1,0, ou seja, o número redondo, se ganhar por 1 gol, a gente recebe o dinheiro de volta. Então, não é arriscado assim demais, né? Você arrisca um pouco mais para ganhar mais por 2 gols, mas caso só ganhe normal por 1 gol, você não perde, você recebe o dinheiro de volta. Então fica a segunda dica aí, quem quiser ir na vitória ou na vitória com 2 gols de diferença, tá bom? E vamos então sair da Sul-Americana para a Europa agora, vamos dar uma olhada. Então estamos aqui na Premier League e vamos ver esse jogo aqui, ó. Estamos na reta final e temos times que estão brigando pelo título, né? Temos aqui então Everton e Liverpool. Liverpool que tá vindo muito mal nesse final, né? Tá brigando pelo título, mas tá jogando fora as chances. Restam poucos jogos para o fim do campeonato. O Liverpool segue na briga com o Arsenal e com o Manchester City, mas não pode pensar em perder pontos, né? Tá vindo como visitante contra o Everton, que tá sendo bem fraco também essa temporada. E tem que ganhar pelo menos 1 ponto num empate aí, mas de preferência o Liverpool precisa ganhar os 3 pontos, né? O Everton está brigando contra o rebaixamento, ou seja, também vão entrar com sangue nos olhos aí, porque também precisam de pontos para não serem rebaixadas, né? As odds estão muito altas para o Liverpool por essa situação, tá jogando como visitante. O Everton é um time tradicional que vem mal, mas está lutando contra o rebaixamento. Então, Liverpool está pagando 1,40 na vitória, que se você for pegar os últimos jogos, o Everton tem sido muito pior aí, né? Muito mais zebra. Então, tá pagando bem até essa vitória do Liverpool e não vai valer a pena a gente ir num draw no bet ou outro tipo de aposta, tá bom? Então, a gente acredita que vitória do Liverpool é a melhor aposta para essa partida, tá bom? Eu tô meio desiludido aí com o Liverpool, porque errei umas apostas nas semanas passadas, eles tropeçaram demais em todas as últimas partidas, eu tenho um pouco de receio, mas a lógica, se é que existe, diz que Liverpool sai com vitória aí desse jogo contra o Everton, tá bom? Vamos dar uma olhada em outro jogo da Premier League aqui, Manchester United contra Sheffield United, né? Aí a gente tá falando também de 2 times que estão fazendo um papelão, né? Principalmente o Manchester United, né? Olha isso aqui, cara. 1 derrota e 4 empates nos últimos 5 jogos. O Sheffield United, 3 derrotas e 2 empates. O Manchester United, que era um grande time, tá sendo praticamente uma piada aí nessas últimas rodadas, né, cara? Eu desisti de fazer apostas com eles, mas agora
é meio que obrigatório. Por quê? Olha só, o United está fazendo essa temporada muito fraca, muito fraca. Estão na 7ª colocação, bem longe de onde a sua torcida espera ou esperaria pelo investimento que eles têm nos jogadores do time, tá? Só que o Sheffield é o último colocado e já está praticamente rebaixado. Tipo, tem uma chance de não ser rebaixado, mas quase impossível, vai cair para a 2ª divisão, para a Championship, tá? O Sheffield só venceu 3 jogos em toda a temporada esse ano na Premier League. Apesar dessa má fase do Manchester United, a diferença é gigantesca entre os dois times. E se o United não ganhar esse jogo, aí é melhor eles fechar a porta e desistir, né? Então nós vamos apostar aqui que o United vai vencer por 2 gols de diferença, tá bom? Vamos dar uma olhada então. Se você quiser ir só na vitória de United, tá 1,33. Eu vou deixar essa dica aqui, eu não ia, mas eu também não sei se o United ganha por 2 gols. É que se muito ganhar já tá mais que bom. 1,33 na vitória simples é um bom número, boas odds para você combinar numa dupla, tá bom? Mas vamos dar uma olhada no -1. Daqui precisa ganhar por 2 gols de diferença, tá 1,47, né? 1,475 na verdade. -1 é a segunda dica, Manchester United, para ganhar por 2 gols de diferença. Lembrando que se ganhar por 1 gol só, você não vai perder essa aposta. Eles vão devolver o seu dinheiro, então não tá tão mal assim, tá? O primeiro jogo que teve, né? O primeiro turno desse jogo, que foi Sheffield contra Manchester United, o Manchester United ganhou por 2-1, tá? Por 1 gol de diferença só, mas foi na casa do Sheffield. E daí nós vamos para mais um jogo aqui da Premier League, que é o Crystal Palace contra o Newcastle. Olha só, Crystal Palace contra Newcastle. O Crystal Palace surpreendeu o Liverpool, né, há 2 rodadas quando ganhou de 1-0. Foi uma dessas situações que eu falei que o Liverpool está tropeçando e perdendo a chance de ser campeão, né? O time do Crystal Palace faz um campeonato decente, levando em conta aí o seu investimento, o nome de jogadores do time, né? Eles estão na 14ª colocação na tabela e praticamente garantiu aí continuar na Premier League, né? Não devem ser rebaixados, mas estão na 14ª colocação. Já o Newcastle subiu um pouco o nível de investimento nos últimos anos, montou um time mais forte, estão na 6ª colocação, tá bom? O Newcastle é um time melhor sem dúvidas, mas está jogando fora de casa, vem como visitante. Por isso, as odds estão altas aí, ó, 2,40 para o Newcastle. Se você analisar, é praticamente um jogo aberto, né? 2,70 para o Crystal Palace, 2,40 para o Newcastle e aí 3,75 o empate. Ou seja, difícil dizer difícil arriscar e palpitar quem seria o vencedor aqui nesse jogo. Mas como as odds estão boas para o lado do visitante, a gente vai procurar o empate e anula a aposta, tá bom? Porque mesmo jogando fora de casa, a gente tem a defesa aí do empate. Então vamos aqui no Draw No Bet, olha só. 1,72 esse Draw No Bet, é um dos maiores Draw No Bets aí que a gente acha ultimamente. Aqui o Crystal Palace não pode ganhar o jogo, tá bom? Se houver empate, a gente recebe o dinheiro de volta. E se o Newcastle vencer, a gente ganha 1,72. Ótimas odds aqui nessa partida, nesse Draw No Bet, tá bom, gente? Lembrando que no primeiro turno, o Newcastle estava jogando em casa e ganhou de 4-0, tá bom? 4-0 e estão na 6ª colocação, ou seja, querem subir aí na tabela e pegar uma posição melhor, até para brigar aí por uma Champions League com mais tranquilidade. Então é uma boa aposta, é uma aposta que tem a defesa do empate e gosto muito dessas odds, tá bom, pessoal? Bom, com isso a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Lembrando, se você quiser seguir o nosso canal no YouTube, todos os dias as dicas entram lá, você pode ver se você perdeu o horário pela TV e também pode deixar seus comentários se você quer que eu analise um jogo diferente que vai acontecer nos próximos dias e a gente tenta aí olhar com carinho na partida que você pedir, tá bom? Tem também o Instagram, que você pode ser notificado aí dos nossos novos programas em toda a programação do BetBox TV. Amanhã eu volto com mais dicas.